Bom, muita gente está dizendo que a votação do PL da dosimetria foi o pagamento do resgate, que segundo Mário Sabino, Flávio Bolsonaro sequestrou a candidatura presidencial e o preço do resgate é a dosimetria, né? Eu não sei não, tá? Porque eu acho que é ruim para o Flávio isso. O que o Flávio queria é a anistia, né? A dosimetria é um passo na direção correta? É verdade, é um passo na direção correta. Nesse sentido, é uma vitória, sem dúvida alguma. Eu acho pouco. Vamos ver o que vai acontecer a partir daqui, né? Mas tem gente achando que agora, se realmente aprovar a dosimetria até o final, o Flávio pode abrir mão da candidatura dele e aí, nesse caso, o Bolsonaro escolheria outra pessoa, muito provavelmente o Tarcísio. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por entregador que não sobe no apartamento do Peter, eu, Chapolin Colorado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Mário Sabino fala sobre o Flávio Bolsonaro e o sequestro da candidatura presidencial. Que sequestro, pô? A candidatura presidencial, qualquer um pode se candidatar, ninguém está impedido de candidatar, não. Se o Tarcísio quiser candidatar, pode candidatar. Se o Caiado quiser candidatar, pode candidatar também. Ué. O Flávio botou a candidatura dele. Ué. Qual que é o problema nessa história? Repara como é que o pensamento do pessoal é todo aquele pensamento do Deltan. Né? Temos que tirar os votos do Bolsonaro sem trazer o Bolsonaro junto. Temos que tirar. É impossível isso, né? O Bolsonaro é o grande fiador da direita no Brasil, não tem jeito, né? E aí estão colocando isso como se fosse o preço do resgate disso daqui. Eu acho que não é essa história aqui. Ele e a família vão devolver o refém, vão devolver a candidatura, né? Vão abrir mão da candidatura. Flávio Bolsonaro sequestrou a candidatura à presidência. Como sequestrou, cara? Todo mundo pode se candidatar. Se o Tarcísio quiser se candidatar, ele se candidata, pô. Qual o problema? Ah, mas aí vai perder. É, vai perder, mas ué, é assim que é o jogo, né? Queria como resgate anistia a Jair. Já deu aval à operação. Diminuiu o preço para uma redução substancial da pena do ex-presidente. Então, beleza. Reduziu essa pena, né? Estou entendendo que isso foi de comum acordo com o Bolsonaro. Então, beleza. Por causa do sequestro, também propiciou limpar a área da encrenca da anistia. Hugo Mota colocou em votação o PL da dosimetria, não sei o que lá, e pronto, né? Em troca da aprovação do PL da dosimetria, espera-se que o Flávio solte no início de 2026 a candidatura presidencial do Cativeiro, reabrindo o caminho para Tarcísio de Freitas, do mesmo Republicanos do presidente da Câmara, né? A ver se Flávio vai frustrar esse acordo, né, e manter a candidatura, essa candidatura irreversível que ele diz que tem, né? No final das contas, resta sempre o sentimento da família de que ela é a legítima, exclusiva proprietária da direita nacional. Não, o Mário Sabino, na boa, cara, você reparou que você disse isso? Você disse que Bolsonaro é o dono da direita no Brasil. É isso que você disse. Porque, na verdade, é o seguinte, em tese, se realmente existe direita no Brasil fora do Bolsonaro, é só a pessoa se candidatar e ganhar. Pô, que problema que tem? Qual que é a lógica? Por que Bolsonaro... Você está constatando que Bolsonaro é a direita no Brasil. A constatação que qualquer um chega no final das contas. Porque se não fosse isso, bom, o Tarcísio pode lançar a candidatura dele, nada impede o Tarcísio de lançar a candidatura dele, né? Ou o Ratinho, ou o Zema, ou o Caiado, ou qualquer um que seja. Só que eles já sabem que quem vai para o segundo turno vai ser o Flávio Bolsonaro. Então, por que negócio de sequestro? Ai, não, porque a família Bolsonaro não solta a direita. Não, meu amigo, porque a direita é a família Bolsonaro. Não existe outra direita no Brasil. Esse pessoal fica nessa ilusão de que não, que vai ter uma terceira via e não sei o que lá. E não tem, é o Bolsonaro mesmo. O Bolsonaro tem problemas, eu concordo, tem coisas que eu não gosto do Bolsonaro também, eu sempre critiquei o Bolsonaro aqui, quer dizer, sempre, assim, em algumas situações eu critiquei o Bolsonaro aqui por medidas que ele tomou, mas ele não é perfeito, mas perfeito não existe, o candidato perfeito não existe em lugar nenhum. E achar que ele temos que tirar o Bolsonaro a qualquer custo para surgir a direita de verdade no Brasil. Isso é uma ilusão enorme. O Tarcísio só vai ser o candidato do Bolsonaro, se acontecer essas coisas que ele está falando aqui, porque o Tarcísio é bolsonarista, como eu falo para vocês. Não é centrão, não é o candidato do meio termo, não, ele é bolsonarista também. Mas vamos ver como é que vai terminar essa coisa, né? Se continuar o Flávio vai ganhar a eleição, não tenha dúvida nenhuma, né? Então, aqui ó,
Flávio tem condições de implodir a eleição, diz especialista. Então o especialista está dizendo aqui, o senhor Leonardo Barreto, né, que o Flávio Bolsonaro pode implodir a eleição, implodir a direita no Brasil, que aí não vai ter nada, que a esquerda vai ganhar igual a Bolívia. Olha que coisa curiosa, né? Porque ele está esquecendo um monte de detalhes da eleição da Bolívia, né? É o que eu falei para vocês, a esquerda foi totalmente destruída na Bolívia. Por que a esquerda foi destruída? Por causa da economia. A economia está quebrada na Bolívia completamente. A esquerda, mais uma vez, conseguiu quebrar a economia no país, já fez isso em vários países, fez na Bolívia também. Mas aí o pessoal da esquerda aqui no Brasil fica assim, não, porque o problema foi a briga do Evo Morales com o Luiz Arce, que aí ficou cada um capturando um pouco dos votos e não sei o que lá. Não, meu amigo, não tem nada a ver isso não, porque se você somar os dois candidatos, o candidato Luiz Arce e o Evo Morales, somar os dois, não consegue chegar no segundo lugar. Então, ou seja, não fez diferença nenhuma. Não tem esse negócio não, né? O que matou a esquerda na Bolívia foi a economia. E é o que vai matar o Lula no Brasil também, é a economia. A economia é uma merda, vai chegar nas eleições ano que vem, o candidato da direita vai ganhar. E vai ser o Flávio. Por quê? Porque o Flávio vai estar na frente dos outros todos. Arrisca o Lula nem ir para o segundo turno. Se alguém não vai para o segundo turno, vai ser o Lula, né? Porque dependendo de como a economia realmente se comporte, o Lula pode nem chegar no segundo turno. Agora, a questão aqui toda é essa. O pessoal aqui da esquerda está dizendo que não, que o Flávio que vai implodir a direita no Brasil. E, meu amigo, não vai, cara. Porque por mais que possa ter 500 candidatos da direita no primeiro turno, quem passar para o segundo turno vai agregar o voto de todo mundo. Então pronto, o Flávio vai ficar na frente, vai agregar o voto do Tarcísio, do Caiado, do Zema, de quem quer que seja da direita. Não tem dúvida alguma, né? E o pessoal está querendo dizer aqui o quê? Está querendo botar medo mais uma vez. Não, Flávio, tira a candidatura, deixa o Tarcísio. Olha só, eu concordo que o Tarcísio é um ótimo candidato, eu concordo que ele ganharia mais fácil do que o Flávio Bolsonaro essa eleição. Mas a verdade é a seguinte, pô, não tem esse negócio aqui, como vai implodir a coisa. De novo, a Bolívia implodiu não por conta da briga, é óbvio isso. Por quê? Porque se você somar os dois juntos, mesmo que não tivesse tido briga nenhuma, e não teriam chance de conseguir chegar no segundo turno lá na eleição da Bolívia. Isso daqui é uma invenção da esquerda para dizer que, não, que o problema não é a esquerda. Não, o problema é a esquerda, é a economia esquerdista, e esse problema vai acontecer aqui no Brasil também, né? Agora, o Flávio disse que está discutindo candidatura com o PL após votação da dosimetria. Vamos ver como é que vai ser isso daí. A cúpula do partido nega retirada do nome, é lógico, não dá para retirar o nome ainda, até porque ainda não foi aprovado o PL. Lembra que ainda tem o Senado, ainda tem o veto do Lula, tem a derrubada do veto do Lula. Então ainda tem um monte de etapas aí antes de, digamos, se confirmar essa coisa toda, né? Agora, pode ser que o PL cobre ajustes, né? Que tipo de ajuste? Eu não sei, provavelmente ajustes que já estavam previstos mesmo, que é pegar um nome de mercado para acalmar a Faria Lima, é importante isso sim, escolher alguém da equipe para começar a criar uma equipe mais de frente ampla do que qualquer outra coisa, talvez seja essa a situação, escolher um vice do PP, um vice de outro partido, não sei, né, do Republicanos talvez. Aqui, ó, Planalto vê dosimetria como o primeiro passo para trocar Flávio por Tarcísio, né? Então, o que o Planalto está vendo é que isso aqui, como isso sendo uma compra, a dosimetria teria sido o pagamento pela candidatura do Flávio. Eu, sinceramente, acho que não tem isso não. Mas, enfim, é assim que eles estão vendo a coisa, né? O Planalto continua batendo no Tarcísio e, de certa forma, isso é positivo para a gente, porque isso vai deixando o Flávio mais perto da eleição, sem críticas da esquerda. É uma boa notícia isso daqui, né? Aqui, ó, o Congresso começa a pagar o preço de Flávio com penas menores para Bolsonaro. Eu já falei para vocês, para Bolsonaro muda muito pouco essa dosimetria. O que muda, na verdade, é para o pessoal do 8 de janeiro. Para eles muda mesmo, né? Dosimetria que reduz penas por tentativa de golpe chega no momento de fraqueza do STF. Isso é uma coisa curiosa, né? A impressão que dá é que tinha muita gente contribuindo para isso, né? Esse vazamento todo de informações do STF, do contrato do Alexandre de Moraes. De fato, o STF está num ponto em que talvez tenha que aceitar a dosimetria mesmo, mas eu acho que não é essa a situação. Porque, na verdade, essa dosimetria já tinha sido acordada com o STF lá atrás. Eles já tinham feito essa proposta lá atrás, já tinha sido aceita. Então, não vejo que seja um momento de fraqueza do STF. Agora, independente da dosimetria, há sim uma fraqueza no STF. Isso você pode ter certeza. Muitos questionamentos sobre o que está acontecendo por lá, porque realmente o STF fez um monte de lambança aí nos últimos anos, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.